minha história é parecida com de vários outros profissionais. Eu não tenho nenhum parente dentista, não tive influência familiar, sempre tive vontade. Me formei em 92 e sempre pensava em fazer odontopediatria, cuidar de criança, e comecei com odontopediatria. Mas já no último ano da faculdade eu tive acesso a atendimento odontológico em ambiente hospitalar, então eu já comecei a visitar a equipe de odontologia hospitalar das Hospitais Clínicas, e aí me apaixonei. Fui residente durante 2 anos, prestei um concurso, virei assistente, hoje em dia sou supervisor lá da divisão de odontologia, e dentro do que a gente fala atendimento a pacientes com necessidades especiais, os pacientes oncohematológicos, crianças ou não, me atraíram muito, e eu peguei uma linha de pesquisa, ensino e atuação com os pacientes oncológicos. O dentista dito tradicional, ele vai atender pacientes que não têm problemas de saúde graves, como um background do paciente, como uma necessidade do paciente. O dentista mais tradicional acaba tendo uma visão bastante mais técnica do procedimento, e quando o dentista que vai trabalhar com paciente oncológico, ele tem que ampliar essa visão, pensando também no paciente como um todo. Esse paciente tem uma dor de dente, tem uma infecção na gengiva, mas esse paciente tem um câncer, ele faz um tratamento quimioterápico, uma radioterapia ou uma cirurgia oncológica, então a gente tem que pensar em tudo que está envolvido e todas as possibilidades de acertos e erros na abordagem desse paciente. O dentista, o cirurgião dentista é uma parte integrante da equipe multiprofissional. O cirurgião dentista não vai curar o câncer desse paciente, o linfoma, a leucemia, mas ele vai ser uma ferramenta importante, necessária no processo de diagnóstico, no processo de cura, no processo de preparo para o tratamento oncológico desse paciente, e assim a gente vai contribuir principalmente para a melhora da qualidade de vida do paciente antes, durante e depois do tratamento oncológico. O cuidado que a gente tem que ter com o paciente oncológico é lembrar que você tem que ter toda uma série de informações de exames hematológicos, exames de imagem. Isso é necessário porque o paciente ele não vai apresentar níveis ou situação de saúde dentro da normalidade que o dentista de consultório ou o dentista que não vai no ambiente hospitalar não está acostumado. Então é necessário uma avaliação bem adequada da parte de exames de sangue, exames de imagem, assim por diante. E o cuidado que o dentista deve ter com ele mesmo, como profissional, é que ele tem que ser bem assertivo, ele não pode ter tentativas e erros. Com o paciente oncológico, você sempre tem que ser determinante, fazer o diagnóstico e ser resolutivo. Em alguns momentos, o cirurgião dentista tradicional, ele sempre prima por preservar o elemento dentário. Então, hoje em dia, existe tecnologia da odontologia para você fazer tratamento de canal, fazer reconstrução, fazer coroas, tratamentos estéticos, reabilitadores excelentes. Mas muitas vezes, no paciente oncohematológico, você não tem esse tempo. Ele tem que começar uma quimioterapia em menos de uma semana, ele tem dentes com foco de infecção, e a melhor opção muitas vezes pode ser a radical, de remoção do dente e depois reabilitar ele. Olá, caro aluno. Estamos aqui para conversar sobre a abordagem, a atenção pré-tratamento oncológico do paciente, as necessidades odontológicas pré-tratamento oncológico. Quando a gente pensa na abordagem odontológica de um paciente que está com algum problema de câncer, alguma neoplasia, e ele vai precisar fazer um tratamento, seja ele radioterápico, de região de cabeça e pescoço, quimioterápico ou cirúrgico da região de cabeça e pescoço, o cirurgião dentista tem que fazer parte dessa equipe multiprofissional que vai assistir, vai acolher e vai tratar esse paciente. Quando a gente pensa na abordagem desse paciente, são vários fatores, vários elementos que estão relacionados. Vida, morte, qualidade de vida, qualidade de saúde bucal, necessidade de uma abordagem ao paciente, aos seus familiares, muitas vezes também trabalhar em um ambiente não comum ao cirurgião dentista, trabalhar no ambiente hospitalar, saber as possibilidades terapêuticas, também temos em consideração as suas possibilidades de diagnóstico no auxílio do tratamento desse paciente. Como foi dito, o tratamento odontológico vai ser uma ferramenta no diagnóstico e no processo de cura do paciente. Então, isso é muito importante, o nível de responsabilidade do cirurgião dentista em relação ao tratamento oncológico dos nossos pacientes. Existem 4 pilares necessários e básicos na abordagem odontológica do paciente oncológico. O bom senso do profissional em propor alguma terapêutica que possa trazer prejuízo à saúde do paciente. Nós temos que ter noção também da multidisciplinariedade do atendimento, a relação entre cirurgião dentista,
equipe médica, seja oncologista, seja o médico hematologista, seja o radioterapeuta, a equipe de enfermagem, a equipe de nutrição e assim por diante. A troca de informações tem que ser contínua e constante. Também a qualidade de vida do paciente. Você melhorando a qualidade de vida do paciente no pré-tratamento oncológico, ao longo do tratamento, teremos menor risco de infecções, menor risco de dor, menor risco de mucosite oral. Tudo isso faz parte de um planejamento. Saber com o tipo de paciente que você está lidando, qual é a doença de base, a equipe que está te assistindo e a necessidade que esse paciente apresenta. Na abordagem do paciente oncológico, o cirurgião dentista tem que levar em consideração 3 situações comuns ao tratamento antineoplásico: risco de sangramento, como você prevenir e controlar os eventuais sangramentos em cavidade oral, dor, odontalgia e outros tipos de dor de cavidade oral, a dor do tumor, a dor em relação à quimioterapia que ele pode apresentar na cavidade oral e, principalmente, o risco de infecção. A prevenção de infecções na porta de entrada, que seria a cavidade oral, é essencial, bem como o diagnóstico e tratamento de eventuais infecções bacterianas, virais e fúngicas. Dessa maneira, você vai poder fazer um planejamento adequado, vai melhorar a qualidade de vida do paciente, sempre levando em consideração os recursos disponíveis, aqueles que você, no seu local de trabalho, onde você atende o paciente, quais são os que estão disponíveis para você poder fazer um atendimento adequado. Para direcionar o atendimento odontológico, sempre é necessário uma boa anamnese e dirigida. Essa anamnese tem que levar em consideração que o paciente que está sendo assistido não apresenta um quadro de saúde dentro da normalidade. Ele apresenta algum tipo de neoplasia e é um tratamento que será feito, químio, rádio ou cirúrgico. Em frente a essa anamnese direcionada e um exímio e correto exame clínico adequado e apurado, você poderá fazer um planejamento correto na abordagem desse paciente. E em pontos importantes são infecções odontogênicas, dentes com lesões de cárie, houve um comprometimento endodôntico, lesões apicais, doença periodontal, como periodontite, ou mesmo uma gengivite, tem que ser tratados previamente ao tratamento antineoplásico. Dessa maneira, o sucesso do tratamento e a diminuição das intercorrências, dentre elas a mucosite oral, é evidente e notória. Também é importante a orientação da família da necessidade de higiene oral. Muitas vezes o paciente vai se apresentar nauseado, sem vontade de fazer a higienização dos dentes, e isso é importante que o acompanhante, seja pai, mãe, familiar, marido ou filho ou filha, ressalte ao paciente a necessidade da importância da higiene oral, porque uma higiene oral adequada vai evitar que a sua gengiva fique inflamada, você apresente dor, sangramento gengival e isso possa interromper ou alterar o tratamento planejado, o tratamento antineoplásico planejado. Leve em consideração, é muito importante, como eu já dito, o tipo de escova, o tipo de creme dental e o tipo de bochecho. O paciente irá apresentar durante a quimioterapia e radioterapia um quadro de alteração do paladar, então ele pode se queixar da qualidade, do gosto, dos alimentos e do que ele bebe. Então, daí a importância de manter uma boa higiene oral para diminuir essa queixa. Também poderá apresentar uma diminuição do fluxo salivar ou mesmo a alteração da qualidade da saliva, onde a boca ficará seca, aumentando o risco de lesão de cárie, risco de inflamação gengival e outros tipos de infecção. A orientação no tratamento odontológico deve levar em consideração, como já dito, a doença de base do paciente. Em segundo momento, a terapêutica programada para esse paciente, daí a importância da abordagem multiprofissional. Se vai ser um tratamento radioterápico de cabeça e pescoço, se essa radioterapia, qual será o tipo de radioterapia? A quantidade de radiação que esse paciente vai receber, a região que o paciente vai ser irradiado, o uso de máscaras de proteção, também a quantidade de sessões de radioterapia que o paciente vai fazer uso. Isso é de suma importância para o planejamento odontológico. No caso do tratamento quimioterápico, o tipo de quimioterapia, o tipo de ciclo quimioterápico que será utilizado. É sabido cientificamente que algumas drogas têm uma maior incidência de mucosite oral, outras nem tanto. Então é importante saber qual o tipo de quimioterápico que está utilizado, a sua frequência, a sua dose. Desta maneira você poderá lançar mão de ferramentas para minimizar ou evitar o risco de infecção também e de mucosite oral, que é um quadro que causa uma grande morbidade no paciente quando instalado. Também é importante fazer o diagnóstico de infecções oportunistas em cavidade oral, sejam elas fúngicas, bacterianas ou virais. E uma vez instalado esse processo infeccioso, não só o tratamento sistêmico dele, mas sim como o tratamento tópico em cavidade oral para minimizar o quadro infeccioso.
ponto importante que o cirurgião dentista deve levar em consideração são a associação de medicações ao tratamento antineoplásico. Como exemplo, o uso de bifosfonatos, de imunobiológicos, que levarão a alterações e achados bucais, alterações periodontais, alterações do tecido ósseo, e isso deve ser levado em consideração no momento do planejamento. Também é importante verificar que tipo de tratamento odontológico está sendo planejado e vai ser executado. Um planejamento clínico de remoção de lesão de cárie, restauração definitiva ou provisória, necessidade de abordagem cirúrgica. Muitas vezes, a remoção de um dente infectado se torna mais seguro para o paciente que entrará num processo de quimioterapia. Em vez da tentativa de tratamento odontológico, um dente que apresenta uma lesão apical, que precisaria de algumas semanas ou meses para a reparação da mesma. É importante levar em consideração o momento oportuno. Toda vez que um paciente faz uma quimioterapia, um ciclo de quimioterapia, ele apresentará uma situação chamada nadir, é o momento de maior mielossupressão deste paciente. E nesse momento de maior mielossupressão, os tratamentos odontológicos apresentam um maior risco para o paciente. Não é que eles são totalmente contraindicados, mas, se possível, não deve ser executado nesse momento de nadir. Daí a importância do atendimento pré-tratamento antineoplásico, porque toda a necessidade será levantada, tratada e resolvida antes do tratamento quimioterápico, radioterápico ou cirúrgico desse paciente. Dessa maneira, aqueles 3 pontos que já foram comentados, o risco de infecção, o risco de dor e o risco de sangramento, serão diminuídos em muito. Isso levará a uma relação adequada, risco, custo e benefício do paciente. Não só o custo financeiro, mas o custo social, onde não precisará esse paciente se ausentar das suas atividades de trabalho, de ensino e do convívio familiar. O benefício sempre tem que ser maior que o risco que esse paciente apresente. E levar em consideração quais são os insumos, quais são os recursos que você tem disponível para atender e cuidar desse paciente. A atenção ao paciente oncológico requer um profissional com expertise, conhecimento científico, conhecimento esse baseado em evidências da sua experiência profissional, mas levando em consideração o paciente que está do outro lado, que você tem uma família, você tem um paciente que sofre, tem dor, e esse atendimento não deve sofrer só de sentimentalismo, não deve sofrer de preconceitos, e sim da qualidade do atendimento, da humanização e do carinho ao paciente oncológico. O tipo de atendimento odontológico pode ser diferenciado do momento e do local de atendimento. Esse atendimento pode ser feito no hospital, quando o paciente já está internado, quando é feito o diagnóstico oncológico, ou então durante o tratamento que ele está sofrendo. Pode ser feito a nível ambulatorial, de uma instituição de ensino, de uma faculdade, de um hospital, ou mesmo num consultório particular. O local de atendimento do paciente não vai eliminar ou impedir o tratamento odontológico prévio ao tratamento quimioterápico. A abordagem odontológica tem que ser feita no momento pré-tratamento antineoplásico, durante o tratamento e pós-tratamento. Nós estamos abordando agora o momento pré-tratamento, que tem que ser obrigatório. A abordagem odontológica pré-tratamento quimioterápico, radioterápico ou cirúrgico é essencial para o sucesso do mesmo nas próximas semanas, dias e anos. Durante o tratamento, é necessário ter importância e abordagem das risco de infecções oportunistas, aparecimento de sangramentos, episódios de sangramentos, bem como a dor. E no momento pós-tratamento radioquímio ou cirúrgico desse paciente, a reabilitação, o controle de risco de infecções secundárias, de situações neoplásicas secundárias. Então, os 3 momentos são de suma importância. Agora, discutimos a importância do tratamento pré-oncológico. O tratamento odontológico é essencial e, eu diria, obrigatório. Temos pontos importantes na abordagem do paciente oncohematológico pelo cirurgião dentista. Como você poderá ver nessa imagem, a antibiótico terapia pode e deve ser feita sempre que necessário, por indicação odontológica ou frente aos resultados dos exames de hemograma. Hemograma esse que deve ser o mais recente possível, no máximo em 24 horas mais tardar. Tipo de quimioterapia, os ciclos de quimioterapia que serão utilizadas, qual a frequência desses ciclos, como já dito, o tipo de radioterapia, a intensidade e a duração dessa radioterapia. Fugir sempre do nadir, que é o período de maior mielossupressão. Daí a importância da atuação do cirurgião dentista junto com a equipe oncológica, para poder determinar previamente quando será o período de nadir e, dessa maneira, planejar o tratamento odontológico. Quando nós pensamos em algum procedimento cirúrgico, como exemplo uma exodontia, a gente tem que
Pós-quimioterapia, a gente tem que evitar uma semana, 10 dias após quimioterapia. Se for necessário, se fizer premência do atendimento pós-quimioterapia, o ideal é no máximo 2, 3 dias após a quimioterapia, porque ele ainda não entrou, na maioria das vezes, em período de nadir. O ideal é sempre pré-quimioterapia, no máximo até 24 horas antes da quimioterapia. Outra coisa importante, outro momento importante para o cirurgião dentista é contribuir para o diagnóstico de algumas lesões em cavidade oral, sejam lesões por infecções fúngicas, bacterianas ou virais, na coleta de material para biópsia, citologia osfolioativa e outros exames que se façam necessários. O conceito de preparo de boca, quando nós pensamos no paciente oncohematológico, é um pouco diferente ou um pouco mais intenso do que aquele do cirurgião dentista no seu consultório, onde ele faz uma adequação para um tratamento reabilitador e restaurador com um tempo mais longo e mais adequado. Nós temos que levar em consideração a premência do tempo para a liberação desse paciente para o tratamento neoplásico, antineoplásico. Então é importante levar em consideração esse preparo de boca. Muitas vezes nós pensamos muito só nas lesões de cárie. Se essas lesões de cárie não levaram a uma contaminação, a algum risco de lesão endodôntica, elas podem ser removidas totalmente ou parcialmente, devem ser restauradas definitiva ou temporariamente, para que o paciente transcorra o tratamento antineoplásico e, num outro momento, faça a sua reabilitação completa. Então, desta maneira, é muito importante a abordagem do paciente pré-tratamento odontológico. O preparo de boca, cientificamente, através de uma série de artigos científicos e pesquisas, mostram que ele contribui de maneira decisiva na diminuição dos episódios de mucosite oral, bem como da intensidade de mucosite oral que possa surgir nesse paciente. Sempre que o cirurgião dentista se reparar com foco infeccioso agudo, a remoção do dente se mostra mais efetiva a curto prazo. Também, a abordagem pré-tratamento antineoplásico tem que levar em consideração os riscos de infecções que ele possa surgir durante o tratamento, bem como a presença de focos infecciosos crônicos, que podem ser tratados inicialmente para o processo diminuir a sua velocidade de evolução e posteriormente serem tratados adequadamente. Na avaliação do paciente pré-tratamento, a imagem sempre será determinante para o cirurgião dentista, seja um raio-x periapical, seja uma radiografia panorâmica ou mesmo uma tomografia. Eles nos darão subsídios e elementos para podermos fazer um planejamento apurado, adequado e com o menor risco possível. Nem sempre o cirurgião dentista pode dispor do momento ideal, do momento adequado para o tratamento do paciente. E quando isso acontece, o que ele deve ter em mente? Como ele deve planejar o seu tratamento do seu paciente? Então, quando o cirurgião dentista se depara com uma situação que ele não tem o tempo adequado, lembre, prevenção e remoção de foco infeccioso. Muitas vezes a situação ideal não é possível e não é viável. Então, vou repetir. Presença de foco agudo ativo, produtivo, secretando, é necessário removê-lo sempre. Pacientes que apresentam neutrófilos acima de 1000 é o ideal para abordagem odontológica. Plaquetas acima de 50 mil por milímetro cúbico é sempre o adequado. Quando muitas vezes o nosso paciente oncológico não apresenta um nível de 50 mil plaquetas, ele apresenta entre 30, 40 e 50. É viável o atendimento, levando em consideração as necessidades dos procedimentos para controle de hemorragia pós-operatória e também uma abordagem ou então um suporte hematológico homeoterápico após o procedimento. Gengivorragias podem surgir de maneira espontânea com contagem de plaquetas abaixo de 10 mil plaquetas. Leve isso em consideração e você vai fazer uma ligação da importância da higiene oral. Você vai conversar com os familiares, com os pacientes, que quando ele apresentar menos de 10 mil plaquetas, se ele apresentar uma gengivite, se ele apresentar um processo de inflamação da gengiva, esse sangramento será mais abundante e mais intenso. Daí a importância da higiene oral pré-tratamento quimioterápico, que ele apresentará um número de plaquetas baixos. E muitas vezes ele faz reposição de plaquetas, mas mesmo assim há um risco de sangramento. Quando pensamos e tratamos o paciente oncohematológico, nós precisamos de uma reflexão muito importante, que muitas vezes vai de choque aos nossos preceitos que nós trazemos nos nossos bancos da faculdade, que muitas vezes a remoção de um elemento dentário pode ser de menor risco do que a manutenção do mesmo no paciente oncohematológico. Exemplificando, um paciente que apresenta uma lesão supurando em ápice, uma drenagem para o ligamento ou mesmo intracanal de um dente que tem cometimento odontológico com uma polpa necrosada, você pode estar se pensando, eu consigo hoje em dia fazer um tratamento odontológico apurado, adequado e correto. Porém, você precisa de um tempo de reparação biológica,
um tempo de reparação tecidual, que vai ser necessário semanas ou muitas vezes meses, e você não terá esse tempo. E esse paciente sofrerá uma mielossupressão, uma situação onde terá plaquetas baixas, hemoglobinas baixas e leucócitos baixos, chamado pancitopenia. E dessa maneira, esse paciente pode agudizar aquele quadro que você achava que estava controlado. Então, pense e reflita. A remoção de um elemento dentário pode ser mais adequada, mais eficiente do que a manutenção do mesmo nessa situação do paciente oncohematológico. E você, cirurgião dentista, é um profissional extremamente habilitado para a reabilitação do paciente no momento pós-tratamento. Como consideração final, eu gostaria de deixar aqui para você alguns pontos. Em especial, a abordagem multiprofissional é essencial, necessária e é o pilar principal para o processo de diagnóstico, tratamento e cura de nossos pacientes que apresentam lesões oncohematológicas. Sempre começa pela reunião da equipe, troca de informações de necessidades do paciente para cada especialidade. Para o cirurgião dentista, ele tem que levar em consideração qual a patologia de base do paciente, qual o tipo de terapêutica que vai estar sendo proposta, também levar em consideração os tipos de quimioterápico, a intensidade da radioterapia e localização da mesma, o risco de infecção, risco de dor e episódios de sangramento que possam surgir durante o tratamento. Lembro que a orientação da higiene oral previamente é obrigatória e a presença do cirurgião dentista em todos os momentos, pré, trans e pós-tratamento, se faz necessária. Dessa maneira, nós teremos, obviamente, levado a uma melhora da qualidade de vida do paciente e contribuído para o processo de cura do mesmo. Pense sempre que o cirurgião dentista pode ser importante para localizar achados bucais, lesões por uso de algumas medicações, lesões por infecções fúngicas, bacterianas ou mesmo virais. Então, a importância de diagnóstico pelo cirurgião dentista em cavidade oral é essencial. Uma situação, um quadro que se apresenta é muito comum a todos os pacientes que nós vamos tratar é a mucosite oral. E o cirurgião dentista tem capacidade científica para diminuir esse quadro, eliminá-lo algumas vezes, ou se não eliminá-lo, diminuir a intensidade da situação. E dessa maneira o paciente ter facilidade para poder falar, se alimentar, conversar e beber. Dessa maneira nós contribuímos em muito para a evolução adequada do tratamento. Gostaria de agradecer a sua atenção e me despedindo nesse momento, gostaria de lembrar de você de 4 pilares que eu já citei. O bom senso na abordagem ao paciente oncológico, um planejamento do procedimento odontológico que será feito, a multiprofissionalidade, a multidisciplinariedade da abordagem desse paciente que levará a uma melhora da qualidade de vida de nossos pacientes. É de suma importância e é necessário, eu diria, obrigatório, a abordagem odontológica previamente ao tratamento oncológico. O tratamento prévio odontológico contribuirá muito para o tratamento médico ao longo da terapia desse paciente. Então eu gostaria aqui mais uma vez de agradecer a sua presença, gostaria de lembrá-lo do material auxiliar que está presente nessa plataforma, que será de grande valia para você, com mais informações científicas, respondendo algumas dúvidas que possam surgir e faça bom proveito desse material e espero ter contribuído para a sua melhora no seu conhecimento científico e na sua caminhada profissional. Obrigado.